A segurança da informação e o tema de segurança da informação, eles nunca tiveram tão em alta quanto nos últimos tempos. Tem muita coisa acontecendo. É mensagem de WhatsApp, de Telegram que vaza, usuário e senha de banco, usuário e senha de grandes e-mails que tem públicos que vazam, que são disponíveis na internet, milhões de contas, usuários do SUS que vazaram recentemente aqui no Brasil. Então, a percepção de segurança está muito em alta e as pessoas estão com medo do que está acontecendo e de como os dados delas estão sendo tratados. Por isso até que surgiu a LGPD. Só que não é disso que a gente vai falar. A gente vai falar de especialidade e segurança da informação de verdade. E os especialistas de segurança no Brasil mais queridos pelo mercado são quem? Os que têm a bendita certificação do CISP. Eu tenho a minha, muita gente tem. Hoje somos 440 no Brasil. Em final de julho de 2019, 440, ou seja, muito pouca gente para um mercado muito grande. São os especialistas de segurança mais requisitados e as melhores vagas, é claro, pedem o CISP como requisito. Ou seja, se você não tiver, meu amigo, não adianta nem participar. Aqui no Brasil é comum a gente se candidatar mesmo assim, só que empresa que quer CISP vai lá e pega CISP, não tem o que fazer. E esse vídeo vamos falar justamente disso. Como você tem que estudar, o que você tem que fazer para conquistar o seu CISP. Quais são os requisitos, quanto custa a prova, onde marcar a prova, né? O que cai, o que não cai, qual material é bom. Então, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha aí no vídeo e vamos lá. Primeira parte, como se tornar um certificado CISP. Pô, Rodrigo, você falou que tem que ter experiência, né? Parece que eu li que tem que ter experiência, uma tal de elegibilidade. Exatamente. Para você se tornar um CISP, a ISC Square, né, ISC2 também tem gente que fala, exige que você, como um candidato a CISP, tenha no mínimo 5 anos de experiência prática em segurança da informação. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que ter participado por 5 anos cumulativamente. Não quer dizer que você precisa fazer isso numa tacada só, 5 anos seguidos. Você pode ter feito 2 anos, depois 1 ano, depois mais 2 anos, né? Aí já vai dar 4, 5 anos. Então, se você tiver essa experiência, você sim está elegível a se tornar um CISP. E essa elegibilidade tem que ser dentro dos 8 domínios de conhecimento que a ISC2, eu vou chamar de ISC2 aqui, se você quiser chamar de ISC Square, pode também, tá? Eu gosto de chamar de ISC2, ela determina. Eu até escrevi aqui, ó. Cadê? Os 8 domínios são os seguintes: segurança e gerenciamento de riscos, ou seja, você tem que estudar para a prova esse tema, esse e mais 7, né, que eu já vou falar. Então, todos os 8 domínios que eu vou falar aqui estão dentro do material que a gente já vai falar também, para você estudar para a prova do CISP, que não é uma prova fácil, a gente também vai falar disso, tá? Primeiro então, segurança e gerenciamento de riscos. Você vai aprender a calcular o risco, gerenciar ele, traçar planos para mitigar os riscos dentro da sua operação, dentro da sua empresa onde você trabalha com segurança. Segurança de ativos. Depois, arquitetura de segurança e engenharia. Comunicação e segurança de redes. Gerenciamento de identidades e acesso, o famoso IAM, né? Avaliação de segurança e testes, segurança de operação, desenvolvimento seguro de software. Ou seja, tudo isso cai na prova do CISP, na famosa prova do CISP, famosa e temida, né? Tem muita gente que não vai para a luta, não começa a estudar ou começa a estudar, vê que é muita coisa, porque é muita coisa mesmo. Os 8 domínios, eles englobam muito tema, muita coisa de segurança que, assim, você vê no seu dia a dia e que você também não vê no seu dia a dia. E cai na prova. Esse é o problema. Por quê? Às vezes você tem que mergulhar num tema que você não tem afinidade, que você não trabalha diariamente, que não é coisa prática para você, mas está lá, né? E se está lá, meu amigo, você tem que estudar, você tem que saber para responder a perguntinha lá que eles vão te fazer, né? E é isso que realmente confunde as pessoas, porque os 8 domínios, tem um mundo de informação ali dentro. E às vezes as pessoas querem mergulhar muito no detalhe de cada um dos temas, e aí o que acontece? Elas não estudam direito, porque elas ficam tão mergulhadas nos detalhes que elas não conseguem absorver toda a informação. Que, um parênteses aqui, não é o que cai na prova. O que cai na prova é o que está no livro. Uma vez eu fui
numa prova, né, simulado de CISP, e um dos companheiros lá que estava estudando também para a prova, eu estava no meu processo de estudos junto do Fórmula das Certificações, e ele estava no dele estudando sozinho. Ele falou assim, cara, é muito difícil esse material. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque eu não consigo decorar a frequência de transmissão do satélite para parte de redes lá, que tem as frequências. Eu falei assim, cara, mas tem isso no livro? Ele falou, não tem, mas cara, putz, eu acho que vai cair. Eu não consigo decorar isso. E ele estava ali preso nesse tema. E cara, isso não cai. Né? É assim, sem demérito dele, eu espero que ele tenha passado. Mas é um nível de detalhe tão grande que não precisa na prova. Foco no material, foco nos 8 domínios: segurança e gerenciamento de risco, segurança de ativos, arquitetura e segurança e engenharia, comunicação e segurança de redes. Foi nesse tema que ele estava dando uma patinada aí, né? Gerenciamento de identidades e acesso, o IAM, avaliação de segurança e testes, segurança de operação, que é algo que está mais próximo da gente, né? Porque muitos dos profissionais de segurança da informação, eles trabalham em operações de data center ou em empresas que têm operações, eles precisam deixar o ambiente ali seguro, né? E desenvolvimento seguro de software, porque, cara, hoje está tudo em cloud, eu já falei de cloud aqui no canal, vou continuar falando. E, desenvolvimento seguro de software, o DevSecOps, ele é muito necessário, porque as pessoas desenvolvem o software, né, desenvolvem as soluções bastante focadas na entrega e não bastante focadas na segurança. Por isso que acontecem os vazamentos de dados, por isso que acontecem os cross-site scripts, por isso que acontecem os SQL injections, e acontece todo tipo de falha de segurança, que às vezes você olha e fala, cara, poxa, ele não seguiu nenhum OWASP da vida, não seguiu nenhuma das melhores práticas que existem aqui de desenvolvimento seguro, porque o foco, muitas das vezes, nas empresas é a entrega e não a segurança, e é nosso papel, é o seu papel aí, como um analista de segurança, como um consultor ou um especialista de segurança, CISP que você vai ser, colocar a cultura de segurança na empresa. Né? A segurança tem que trabalhar em favor da empresa e não contra. Aquela velha prática de a segurança bloqueia tudo, cara, isso não existe mais, né? Não deve existir, porque a gente tem que fomentar a produtividade com segurança e não bloquear a produtividade em prol da segurança. Você me entende? É isso que tem que acontecer. Então, voltando para a prova, dentro desses 8 domínios, você tem uma série de questões que caem. E o peso dessas questões, eu coloquei aqui também, está no blog do Fórmula das Certificações. Se você quiser acessar lá, blog.formuladacertificações.com.br, tem lá o gráficozinho bonitinho desses números que eu vou te falar. De gerenciamento de risco e segurança, cai 15% da sua prova. Ou seja, 15% de todas as questões das 100 ou 250, eu já vou falar disso também, é de gerenciamento de risco. Segurança de ativos, 10%. Arquitetura de segurança e engenharia, cai 13% na sua prova. Comunicação e segurança de redes, 14%. IAM, gerenciamento de identidades e acessos, 13%. Análise de segurança e testes, 12%. Operação de segurança, né, 13%. E desenvolvimento seguro de software, 10%. Então, se você for bom em um desses 8 itens e deixar outro para trás, você pode se dar mal na prova. Porque a prova ela é adaptativa e um grande percentual da prova é de um outro tema. Ou seja, você tem que estar bem em todos para poder conseguir passar nela, né? E a prova ser adaptativa, o que acontece? Ela é uma prova muito dura, né? A prova do CISP ela é historicamente muito difícil de se passar. É por isso que tem tão poucos profissionais no Brasil que têm essa certificação. Então, a ISC, antigamente, quando eu fiz a minha prova, eu vou deixar lá no link no blog do Fórmula das Certificações, no artigo, a história do meu CISP, que eu tirei ele em 59 dias de estudos seguidos, ou 80 e poucos dias corridos, né? Que eu parei no final de semana e feriado também, porque eu não estudei em finais de semana e feriados. Eu me dei essa folga justamente para eu poder respirar e dar tempo daquele material entrar na minha cabeça, utilizando o método do Fórmula das Certificações, que foi pensado justamente nisso, né? A prova do CISP ela tem
historicamente, 250 questões. Antes, em 2016, finalzinho de 2016, quando eu fiz a minha prova, era 250 questões em inglês ou 250 em português. Eu fui lá e peguei em português. Só que aí aconteceu da ISC criar o CAT. O que é o CAT? É a prova adaptativa. Só que ela só tem em inglês. E qual a diferença dela? Você pode falar, né? Pô, Rodrigo, qual a diferença da prova tradicional de 250 questões para o CAT de 150? De 100 a 150. É que o CAT ela tem um algoritmo de aprendizado e adaptação, um algoritmo de adaptação. Que acontece? Ela te joga um tema de por exemplo, operação de segurança, bem simplesinho. Aí você vai lá e pum, acerta. Aí, beleza, você acertou. Aí ela te coloca um tema um pouco mais difícil, relacionando com outros temas. Aí você pum, vai lá e acerta. Aí ela te coloca um terceiro tema um pouco mais difícil, mais profundo, que você tem que ter um conhecimento mais abrangente de operação de segurança, por exemplo. Isso vale para os 8 domínios, tá? Aí você vai lá e acerta. O algoritmo, ele com os seus acertos e erros, ele consegue medir o quanto você conhece daquele domínio ou não, né? E aí, se você vai acertando e errando, ele vai te testando de outras maneiras para conseguir entender se você tem uma abrangência, um conhecimento legal do tema que está sendo avaliado. Se você tiver um conhecimento legal ao longo da prova, né, da média dos 8, beleza, ele vai te soltando essas questões balanceadas e tudo mais, e ele te fala, olha, você foi aprovado, né? Tá ok, segue a vida. Ou ele te fala no meio da prova, olha, você foi reprovado. Né? Ele é adaptativo, porque ele consegue entender se você tem ou não o conhecimento necessário para ser um CISP. Já na prova de 250 questões, isso não acontece, é força bruta mesmo. A prova de 250 questões tem uma duração de 6 horas. São 6 horas. São 2, nem 3, são 6. E isso é bastante pesado. Eu passei por ela, porque na minha ocasião eu escolhi fazer a prova em português, porque na prova em português você tem a opção de apertar um botãozinho ali e aparecer a questão em inglês. Ou seja, se eu tiver em dúvida com relação à tradução da prova, eu posso apertar o botãozinho e ver o texto original. Só que são 250 questões. E estudar utilizando um método de estudos legal, que me trouxesse um conhecimento e um aprendizado bom, como é o Fórmula das Certificações, me ajudou muito, porque eu consegui fazer a prova em 4 horas e 15, se não me engano. Tem o vídeo lá no blog, tem o vídeo aqui no canal também. Se você quiser conhecer a história mais a fundo, veja esse vídeo, de verdade. E se você quiser bater um papo comigo sobre o CISP, bate um papo, deixa aqui no comentário, me manda uma mensagenzinha que a gente conversa, eu te passo esse histórico. Né? Eu tô aqui para te ajudar, eu quero que você se torne o CISP 441 do Brasil. Né? Então, deixa a mensagem aí. Então, voltando ao tema. Aí, eu fiz a de 250 questões e fui aprovado na primeira. Né? Teve outros alunos do Fórmula das Certificações que também foram aprovados. E teve gente que eu conheço que fez essa prova do CAT, que também foi aprovado. Não foi aluno do Fórmula, mas foi aprovado, né? Um excelente profissional de segurança da informação, que hoje não está mais nem no Brasil. Mas, então você tem essas duas opções, ou 250 questões 6 horas, ou 100 a 150 questões que o CAT pode ter, e 3 horas de duração. Né? Aí, só que, parênteses, o CAT só tem em inglês. Né? Ah, Rodrigo, não tem o CAT em português? Não, infelizmente não. Consultei o site da ISC e lá fala, ou você faz na sua língua nativa, que tem português, em 250/6 horas, ou CAT em inglês em 3 horas. Né? Aí é uma escolha sua. Eu conheço pessoas que ainda estão pensando qual fazer. Né? Porque, cara, de qualquer maneira você vai ter que estudar o material em inglês, porque o material é todo em inglês. Não conheço material em português para o CISP. Né? Então, fica a dica, se você quiser estudar para a prova, já vamos falar do material, você vai ter que fazer essa escolha, ou 150 questões CAT, 3 horas, ou 250 questões português, 6 horas. De qualquer maneira, se prepare, porque a prova não é fácil. Ah, Rodrigo, nossa, a prova é difícil pra cacete. A prova é difícil,
ela é densa, ela te exige bastante. Eu falo mais disso no vídeo em que eu falo da prova. De novo, volta lá, veja esse vídeo depois que você terminar esse daqui, deixar seu like e se inscrever no canal, tá? Se você quiser, no blog também, eu deixei um vídeo sobre como funciona essa prova do CAT, né? É um vídeo da própria ISC, o vídeo está em inglês, que você pode ver lá, ela explica como que a prova é adaptativa, o que você vai encontrar lá na prova, tudo mais, né? Então, dá uma olhada lá no blog também. Aí agora você pode me perguntar, pô, Rodrigão, legal, velho, beleza, entendi, mas como que eu marco a prova? Onde eu faço a prova? Quanto custa a prova, né? Você marca a prova no site da VUI, Person VUI. Você vai lá e encontra um centro de excelência deles, onde você vai poder fazer a prova. Meu, tem VUI em todo lugar, né? Eu fiz a minha aqui em São Paulo, eu sei que tem em várias cidades do Brasil. Você entra no site, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo no YouTube, lá no blog tem também o link do site, tem as telinhas lá também para você ver como que é, né? E você se inscreve, encontra lá um centro de treinamento, um centro de provas lá, não sei como é que eles chamam, e você possa fazer a sua prova mais próximo da sua casa, né? Que você não tem que se deslocar tanto. Aí você marca e paga a prova no próprio site, né? E a prova, ela custa quanto, Rodrigo? Cara, se senta aí porque a prova é cara. A prova do CISP, ela custa hoje $699. Ou seja, tá beirando $700. Vai, 7 vezes 4, 32, por volta de R$3.200 a prova do CISP. Aí você pode falar, Rodrigo, nossa, é caro demais, cara, essa prova. Sim, é caro pra cacete, não vou negar, é muito caro. E por conta disso, é que muitas pessoas desistem de fazer o CISP, né? Porque, cara, nossa, precisa de um planejamento financeiro para fazer essa prova. Precisa. Eu fiz o meu, juntei uma grana, fui lá, empatei a grana na prova, estudei e passei numa só. Porque, cara, não dá para você ficar fazendo teste com um valor de prova desse. A não ser que você tenha muito dinheiro, fala, não, eu vou lá gastar R$3.200 para fazer a prova do CISP, se não passar tudo bem, eu faço no outro mês, né? Uma outra coisa, se você não passar de primeira, você tem que esperar um mês até poder fazer a próxima. Então, faça o seu planejamento financeiro. E por isso é tão importante você ter um método de estudos para poder estudar para o CISP. Porque não adianta nada você marretar o livro lá, estudar 8 horas por dia, se matar de estudar e chegar na prova mentalmente, psicologicamente, fisicamente cansado, né? A chance de insucesso, cara, é muito grande. Então não dá para arriscar. Estude usando um método de estudos. O Fórmula das Certificações está aí para te ajudar nisso. Eu estou aqui para te ajudar nisso. Se você tem o seu próprio método de estudos, cara, vai fundo. Vai fundo. Só não faz na louca de querer estudar que nem um doido, estudar de qualquer jeito, não ter disciplina, não ter nada. Vai dar ruim, você vai perder dinheiro. Então, pensa nisso. Segue focado, segue com método e com disciplina. Já vamos falar mais disso também. Aí você pode falar assim, pô, Rodrigão, cara, beleza, entendi os 8 domínios, entendi a prova, que tem lá o CAT de 150 questões, que tem os 250 tradicionais, entendi que é na VUI, entendi que tem centro perto de casa e que a prova custa quase $700. Beleza, mas qual material eu estudo? Aí é que vem o negócio. Geralmente, normalmente, no Fórmula das Certificações, eu recomendo para as pessoas estudarem sempre utilizando material oficial. Sempre, sempre, porque, cara, não tem erro. Material oficial é material oficial. É o material da ISC, é o material mais atual, é o que cai na prova. Ponto, né? Muita gente que eu conheço estuda utilizando o CBK, que é o Common Book of Knowledge, ou seja, é o material que tem o conhecimento necessário para você passar no CISP. Imagina que você tem a elegibilidade. Legal. Esse material, ele custa hoje, em julho de 2019, que é quando eu estou fazendo esse vídeo, na Amazon aqui do Brasil, né? Deixa eu ver aqui, R$340. E ele é um livro, meu amigo, ele é um livro 1000 e cacetada páginas. A última vez que eu vi ele tinha umas 1.300 páginas, mais ou menos. É um outro motivo que leva as pessoas a não estudarem para o CISP, porque é muito material, é material pra cacete. Beleza. Você tem outras opções boas e de referência para o CISP, né? Dessas eu vou falar. Você tem o All-in-One da Sean Harris, que ele é um pouquinho menor, ele custa, deixa eu ver aqui, R$173 na Amazon do Brasil. Livro tradicional, capa comum, né? Físico, livro físico, bitelão assim.
ele tem 1000 e cacetada página também. Aí você olha para aquilo e fala, nossa, velho, material pra cacete. Sim, você tem que dividir esse boi para poder comer os churrasquinhos. Comer o boi inteiro, meu amigo, você vai passar mal, né? E assim, o livro da Shawn, o All-in-One, ele é um pouco menor que o CBK. E ele é extremamente recomendado. Muita gente que eu conheço que passou no CISP, passou utilizando o livro da Shawn e não o CBK, né? Eu não usei nenhum dos dois. Eu usei um terceiro livro, que é o livro do Eric Conrad, o Third Guide lá, né? Esse cara é um livro menorzinho, ele é metade, ele tinha na minha época 700 e poucas páginas, ele é mais resumido. E esse resumo, ele dá um fôlego, cara. Porque como ele é mais resumido, você vê os estudos passarem mais rápido, né? Você não fica muito tempo patinando no mesmo domínio de conhecimento, no mesmo capítulo, lá no mesmo tema. E isso ajuda, né? De fato, isso me ajudou muito nos meus estudos e pode ser que te ajude também, né? E como você fez, Rodrigo? Porque assim, os dois livros, o do Eric Conrad e o da Shawn Harris, o All-in-One, eles não são oficiais. Ou seja, pode ser que, cara, não caia o material que está lá, né? Pode ser que ele não esteja perfeitamente alinhado com o CBK. Então, o que eu fiz? Comprei o livro do Eric e o CBK. Aí eu estudava pelo livro do Eric. Aí fazia a prova lá, tal, fazia o meu simulado. Puta, errei. Ah, beleza, errei esse tema X aqui. Eu vou te dar uma dica de estudo agora. Ó, errei esse tema X aqui, né? Dica de estudo para o CISP, anota aí. Se você estiver fazendo um simulado lá, errar um tema, e no seu livro que não é o oficial, ele tem lá esse tema, você fala, puta, cara, não entendi isso. Aí você vai no oficial, pega lá no CBK, fala, ah, puta, tá aqui. Esse tema, o tema que eu errei no livro que não é oficial, existe no tema, existe no livro que é o oficial? Puta, existe. Não, não existe. Pô, se não existir, cara, desculpa a má palavra, mas foda-se o tema. Não estuda. Se não existe no material, cara, no oficial não estuda, né? Agora, se você errou no livro que não é oficial e o tema existe no oficial, aí você fala, ah, pô, beleza, então existe. Então, estuda, né? Não toca o foda-se, estuda. Aí, você usa o livro oficial para tirar dúvida. Olha só. Aí você deixa de estudar o bitelão, estuda um mais comprimidinho ali e vai seguindo, né? Aí você fala, pô, Rodrigo, pode acontecer de eu acertar um tema que não está no livro oficial? Puta, cara, pode. Pode, não tem jeito. Mas eu preferi correr esse risco, passei na prova, conheço outras pessoas que passaram utilizando o Eric Conrad. E foi, né? Putz, podia acontecer de não passar? Podia, cara, é natural. O método de estudos tá aí para te fazer estudar e para você aprender mais rápido. Só que o seu aprendizado, cara, é algo extremamente seu. Às vezes você não tá bem, às vezes você tá passando por um estresse no trabalho, por um estresse pessoal na família. Às vezes você não tá bem de saúde e isso influencia nos seus estudos. O método de estudos está ali para fazer você render o máximo, né? E o quanto melhor você tiver planejado para fazer os seus estudos, cara, melhor ainda. E é por isso que o Fórmula das Certificações une o método de estudos com preparação psicológica e processo para você seguir, né, passo a passo, cara. Então isso te ajuda muito, você consegue planejar. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho, por exemplo, que você está estudando no material, que você dá aquela perda de energia, você fala, ah, não vou estudar. O método te ajuda nisso também. Você consegue retomar, recalcular a sua trajetória para seguir adiante muito mais rápido e voltar ao seu ritmo, né? Então, por isso que é tão importante você ter um plano de estudos como o do Fórmula das Certificações ou o seu próprio, né? Tenha um plano de estudos para caso aconteça alguma coisa, você tropeça num buraco no meio do caminho, você já tem o plano, você sabe retomar eles, fala, não, pô, deixa eu recalcular minha rota aqui, vamos lá, e volta. Isso aconteceu comigo, não só no CISP, mas aconteceu comigo no CCSP, que é como se fosse o CISP da Cloud. Eu tirei o CISP e depois eu fui para o CCSP. E o CISP foi uma caminhada muito legal, me ajudou muito a entender como funciona lá a cabeça, né, da ISC para a prova. Isso me fez passar de primeira também no CCSP e o CCSP me fez estar onde eu estou hoje. Ou seja, eu recebi uma ótima oferta de emprego, fui trabalhar perto de um grande amigo meu e, cara, tá sendo fantástico, eu tô aprendendo muita coisa, né? Eu saí de uma pré-venda de data center, de segurança e data center, para ser um especialista em cloud security. E, cara, eu tô amando isso. Ou seja, o CISP, ele não é um fim, ele é um meio para onde você quer chegar.
né? Pensa nisso, pensa na sua certificação assim, isso vai tirar um peso que às vezes a gente coloca nela que não precisa, né? A certificação é um meio que vai fazer a gente chegar onde a gente quer mais rápido. Se eu não tivesse a certificação, cara, eu não sei se eu estaria nesse emprego que eu estou hoje, né? Nesse trabalho que, porra, cara, tá sendo fantástico. Então, pensa nisso. E qual é a dica de ouro para você estudar? Para o CISP, principalmente, porque, cara, é uma prova foda, é uma prova densa, é uma prova difícil, é uma prova cara, é uma prova longo tempo e o material é complicado. Qual que é a dica de ouro? A dica de ouro, número 1, é você ver o vídeo aqui do canal ou do blog, que está aqui no artigo, onde eu conto a minha história do CISP. Como que eu estudei em 59 dias e tal. Tem bastante detalhe lá, cara. Eu acho que vai te ajudar, né? Essa história serve para quem está querendo tirar o Security Plus também. Security Plus é um bom step, primeiro degrau para você chegar no CISP, né? Mas não vou falar dele aqui não. Beleza. Passo 1, então, dica de ouro. Veja o vídeo dos 59 dias aí do CISP que eu utilizei. Beleza. Que eu passei, né? Que eu fiz. Está aqui no canal, vê aí. Legal. Dica número 2, de ouro. De ouro pra cacete. Cara, estude com disciplina. Meu, sem disciplina você não vai chegar a lugar nenhum no CISP. Certificações mais fáceis, você até consegue, vai. Às vezes você dá aquela coxambrada, barriga aqui, barriga ali, vai lá, faz e passa. No CISP não tem dessa. Esquece, se você quer passar no CISP estudando meia boca, meu, você não vai passar, para começar, né? Então, utilize a disciplina. Se você não tem disciplina, cara, você pode tentar, mas vai ser difícil, sem querer te desanimar, né? Disciplina é fundamental para você conseguir as coisas que você quer. Por exemplo, para você conseguir namorar a sua esposa ou a sua namorada, você teve disciplina, você teve que chegar lá, conversar, fazer todo aquele processo, tem que ter disciplina. Se você quer estar em forma para correr 5 km na sua maratona, cara, você tem que ter disciplina para treinar. Por que para bagaça da certificação as pessoas não conseguem ter disciplina, né? Puta, porque a gente não gosta de estudar, Rodrigo. Pô, beleza, cara, mas é um investimento na sua carreira. Pensa nisso. É só um passo que você vai dar. É um projeto, tem que ter início, meio e fim, como eu falo lá no curso do Fórmula das Certificações. E se você colocar isso na cabeça, que tem começo, meio e fim, cara, você faz o processo como um todo. Porque se você vê o fim, você fala, meu, vou até ali, aí, cara, vou descansar porque é a certificação que eu preciso para dar o jump na minha carreira e vai, velho. E vai, né? Então, disciplina. Veja o vídeo, tenha disciplina. Terceiro, tenha um plano de estudos, cara. Se você não tiver um plano de estudos, você tá lascado. Porque o material é grande, é denso. Tem coisa que é chata pra cacete, não vou mentir. Não vou falar, não, é de boa. Não é de boa. O CISP não é de boa. O CISP é pra quem quer chegar lá, cara. Tem muita gente que quer chegar lá, gente séria, gente boa, gente que trabalha bem com segurança, mas, cara, tropeça às vezes na ansiedade, tropeça no nervosismo, tropeça em dormir mal antes da prova, chega cansado, tropeça em falta de planejamento, né? Então, tenha planejamento. E por último, estude com o método, porque o método vai te ajudar a ter disciplina, o método vai trazer o planejamento e a organização que você precisa para poder chegar lá, né? E é para isso que o Fórmula das Certificações está aí ajudando muita gente a tirar certificados, não só o CISP, mas qualquer outro, porque ele é o único método que serve para qualquer certificação do Brasil e do mundo, né? Eu já tirei o CISP, o CCSP, já tirei o PMP, teve aluno que tirou o CISM, teve aluno que tirou, cara, LPI, Security Plus, CCNA, Network Plus, um montão de certificados. Ele se adapta a qualquer um, ele se adapta a você e é isso que é importante. Então deixa aqui o seu comentário sobre qualquer prova que você quiser, do CISP ou não do CISP, que a gente conversa. Deixa a sua sugestão de vídeo também. Estou fazendo vários vídeos, tem muita gente me perguntando, gente do começo de carreira, que eu vou fazer vídeo para eles também. Beleza? Então é isso. Estuda para o CISP, porque, cara, é um desafio legal. Eu acho que você consegue. Se eu conseguir, você também consegue. Não desista, beleza? É isso aí. Então, bora estudar, bora tirar essa bagaça desse CISP, porque você merece, eu mereço, todo mundo merece. Somos só 440, tem muita vaga para muito CISP ainda aí no Brasil, para ganhar bem, se destacar como profissional de segurança e evoluir profissionalmente, que é o mais importante. Legal? Então é isso aí. Te vejo na próxima. Falou!